Salve meu povo, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Nós estivemos no último vídeo falando sobre o Gênesis, né? E tudo que ali a gente pode perceber quando a gente olha sem o olhar teológico, tá? Com os olhos da literalidade, né? E aí a gente descobre algumas coisas muito interessantes. Primeira descoberta que a gente tem é que a Bíblia não fala de um Deus transcendente espiritual. Ela fala de seres, tá? Que são chamados de Elohim, que na Suméria é o chamado de Anunnaki, que os gnós chamaram de Arcontes, e por aí vai. É a primeira observação que a gente faz. A segunda é o destaque que tem de um desses Elohim chamado Javé. Se você ver outros vídeos meus, eu aprofundo muito essa questão. Outra observação que a gente tem é que Adão não foi criado no jardim, e sim fora do jardim, colocado no jardim. Tá? Parará e guardar o jardim. Quem nasce no jardim é Eva. Lá nasce no jardim por quê? Porque a um dado momento, e eu já li o texto, né, no vídeo anterior, eles dizem: nós vamos fazer uma ajudadora, né, para ele. Mas aí, como que numa interrupção do texto, eles passam a chamar todos os animais e passar na frente de Adão para ver se Adão encontrava uma ajudadora que lhe fosse conveniente. Passar dá a impressão, né, que quem lê distraidamente, é que ele foi dando nome. Olha, até o cachorro, tu é a cachorra, tu é o boi, tu é a vaca, tu é o... Sabe, essas coisas assim de conto de fada. Mas na verdade o que é que eles fizeram? Adão teve relação sexual com os animais para ver se ele encontrava a sua contraparte. Não conseguiu. Tanto é que ele não conseguiu, que aí eles dizem: bem, então vamos dar uma anestesia no Adão, vamos retirar algum elemento dele, a contraparte feminina dele, e vamos fazer uma clonagem, né? E vamos fazer uma engenharia genética para criar ajuda. Aí, quando Eva surge, aí Adão, parece que como num susto, ele diz: agora sim, ó, agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Como que dizendo: poxa, eu passei por um monte de ali, tentei, mas não era, não rolou, não. Essa não, é essa aqui. Tá? Depois, há uma outra questão que a gente observou, que a Eva apareceu a serpente, e não entendam serpente como cobrinha, como tal, etc. Mas era um ser que disse para ela comer da árvore do conhecimento, date. A raiz da palavra conhecimento é date. Vem da conhecer, conascer, conascer. Conhecer quer dizer conascer, nascer junto, ter a experiência junto. Então não se trata de um conhecimento ético, tá? Do bem e do mal, mas se trata do conhecimento relacional, experiencial. Ok? Dado isto, os estudiosos falam que houve ali uma relação sexual quase que forçada
entre a serpente e Eva. E ali Eva gera dois filhos, Caim e Abel. Por quê? Algumas teorias dizem que Caim era filho da serpente e Abel era filho de Adão, porque Adão, talvez sem saber, ou mesmo sabendo que ela teria sido violentada, né, por este ser, manteve relação com ela, conheceu ela, né, e aí acabou se gerando duas crianças. Tá? Seja lá como for, a gente sabe que ali teve filho, a Eva teve um filho com um Elohim, com um ser, com um arconte. Ok? Isso é com um Anunnaki, tá? Com um demiurgo. Tá? E aí, outro destaque importante que a gente viu é que existiram pelo menos três Gran Eden. Né? Um no Oriente Médio, um no centro da África e o outro aonde? No, na América Central. E aí eu fiz aqui e mostrei para vocês, né, uma, um, um mapa, né, da onde se localizava o continente perdido de Mu e da Atlântida. Porque será que isso é apenas coincidência? Né? Porque até hoje eles dizem que tanto a Atlântida quanto a Lemúria é uma invenção, é um mito. Tá? Aí eu mostrei esse mapinha aqui, que eu vou mostrar agora para vocês. Tá? Deixa eu ver aqui. Certo? Tá aqui. Ó, eu mostrei esse mapinha aqui. Ó. Observe uma coisa aqui nesse mapinha. Né? Vou trazer bem para cá. Tá? Observe aqui. Ó. Aqui está a Ásia. Tá? Aqui está a Austrália. Nova Zelândia. E bem aqui está o continente perdido de Mu, que é a mesma Lemúria. Tá? Certo? Isso aqui faz parte de um livro de um pesquisador, muito interessante, por sinal. Aí você vê a América do Norte aqui, a América do Sul aqui, e aqui a Atlântida, olha aqui, bem aqui, ó, Atlântida. Lemúria, Atlântida. Vejam que ela está, ambos os continentes estão perto ou nas fronteiras, né, da América do Sul, portanto do Brasil. E os estudiosos dizem que havia um Gran Éden bem aqui, ó, na América Central. Tá? Nessa região, América Central. O que tem a ver o Grande Éden com a Lemúria e a Atlântida? Tem a ver que o Grande Éden foi a primeira civilização. Né? Os edêntios, os terrenos, que é Adam, quer dizer da terra. Se eles criaram um ser da terra, era porque eles não eram da terra. Tá? Então, portanto, foi da migração, da saída do Gran Éden, que surgiu a Lemúria e que surgiu a Atlântida. Tá? Isso aqui é muito interessante. Por quê? Né? A posição geográfica de Mu.
Está aqui, ó, tá? Certo? Ele diz aqui que por vários motivos, como se interessavam muito pela colonização, acho que o continente se estendia muito mais para o norte do que está em meu desenho, tá? Então ele mesmo está dizendo que ele se estendia muito mais para o norte, tá? Muito mais para o norte do que está no desenho dele, ok? Certo? Coloquei a ilha de Páscoa no extremo sudoeste, Tonga Tabu no extremo noroeste e Havaí ao norte, não podendo traçar um extremo nordeste. Desenhei muitos estuários e golfos, porque os documentos informam que o país era plano, sem montanhas, sem imensas planícies, fazendo supor a existência de um litoral semelhante ao por mim traçado. Tá? Então, ele fez isso, esse desenho baseado, tá, nas informações de pesquisa. Essas partes mais escuras são as partes mais profundas. Né? Certo? Então, esse continente aqui, hoje é dito que desapareceu, como o de Atlântida também. Assim como também não há vestígios do continente assim como não há vestígios dos edentianos, do Éden. Né? Certo? Correto? Então, dá para perceber que há uma relação muito profunda entre a história do Éden, tá? Do Gran Éden, com o surgimento dessas civilizações que aparentemente desapareceram do dia para a noite. Ninguém sabe, ninguém viu. Tá? Então, tudo passa a ser lenda, história e por aí vai. Ok? Não é? Nós não sabemos se de fato é isto. Né? É preciso que a gente trace uma linha de raciocínio, de pensamento, claro, para assimilar essas questões. Né? Quando você lê o Gênesis, sem o óculos da teologia, você percebe que você foi meio que um plágio da Enuma Elixe, tá? Das histórias que eles já tinham, já existiam, e que eles apenas fizeram uma, uma adaptação. Adaptaram algumas coisas aqui e ali, fizeram algumas mudanças. Por quê? Porque eles não queriam que aparecessem os deuses da Suméria, mas os deuses que eles acreditavam ter. Tá? Tanto que há duas histórias da criação. Uma no Gênesis 1 e outra no Gênesis 2. É como se alguém tivesse escrevido o primeiro e o outro veio e disse assim, não, mas olha, eu acho que a história foi assim. Olha, é melhor colocar aqui a figura de Javé, porque vamos dar um destaque para ele, porque ele que é o nosso Deus, dá um destaque para ele, né? Os gnósticos chamavam Javé de que ele tinha cara de leão e corpo de serpente. Observem bem isso aqui. Né? Leão, porque ele não conseguia dominar o ímpeto dele, tá? E de serpente, porque ele era muito astuto. Leão, porque é muito arrogante, né? Ele se achava o todo-poderoso, né? Ele era o demiurgo, certo? E essa relação da história gnóstica da criação do mundo, da história do Gênesis, da história da Suméria, se você for olhar, há muita similaridade. Tá?
E como eu, né, sou um adepto da exoteologia e sou um praticante da exognose, eu sou um exognóstico, né? Porque eu acredito que é claro que nós precisamos ter cuidado com essas ideias meio que abobadas que existem por aí de extraterrestre, né? Eu já falei num vídeo que enquanto as pessoas não entenderem o que é terrestre, elas não vão entender o que é extra. Também é outra coisa. Enquanto não se compreender o que é a Terra, não se compreenderá o que é o resto. Tá? Porque nos outros vídeos eu tenho explicado que a Terra é muito maior do que se imagina. Tenho falado que a Terra tem as dimensões chamadas dimensões astrais da Terra. Tá? Existem as dimensões físicas e existem as dimensões astrais, tá? Da Terra. Certo? E aí existem as dimensões espirituais da Terra. Uhum. É muito interessante que você perceba isso, né? E talvez me dê aqui permissão, eu vou me virar um pouquinho, só para pegar um livro aqui, né? Porque é um livro interessante, que a gente deve sempre ter conhecimento. Todo mundo conhece, já ouviu falar, né? Eu vou mostrar aqui pela primeira vez. Talvez alguns não conheçam, mas eu vou mostrar aqui o Bahir, né? Porque além do Bahir, gente, tem a Zoar, tá? O que é o Bahir e a Zoar? A Zoar é o livro místico, porque além deles terem a Torá, os judeus têm o Talmud, tem os Midrashim, e tem a Zoar, né? Tem a Zoar, que é um livro que eles tentam dar uma visão mística, tá? a, a Bíblia. Tá? Mas isso aqui, eu sempre digo para as pessoas que isso aqui é coisas de mistério, né? Da mística judaica. Então, se você for ler, você não vai encontrar nada que não seja para configurar a ideia de que o Javé é o Deus, né? É o Deus que criou e tal, isso, aquilo, né? Existe um desenho que eu encontrei, não sei se vou encontrar aqui agora, tá, minha gente? Mas é um desenho muito interessante, que é uma espécie assim da Zoar, deles descreverem como é que, né, como é que era a relação deles, né, com a árvore da vida e tudo mais e tal, né? Mas eu acredito que eu não vou encontrar agora aqui, tá? Mas isso também não vai me impedir de explicar para vocês, tá? Que eu gosto sempre de fazer essas análises, né? A Zohar é uma interpretação da Bíblia, mas, digamos assim, envolta aquelas coisas do mistério e tal, certo? Tá? Talvez eu encontre este desenho com maior facilidade, gente, em outro livro aqui, que tem tudo a ver com isto que nós estamos refletindo. Tá? Mas vamos ver se eu consigo enxergá-lo. Tá?
aqui agora, vou pegar aqui para vocês, para gente, para me dar uma noção para vocês sobre, sobre o que a gente está falando, tá? Aqui já é uma estudiosa do assunto né, da Cabala e tal. Porque o que é a Cabala, gente? A Cabala é um livro de mistério que os caras vão escrever com a intenção do quê? A intenção é esconder por detrás das palavras, tá? A verdade, né? A realidade do mundo, claro, mostrando que o Javé é o Deus, né? É o Deus confesso que não encontrei, gente, né? Mas eu vou, num próximo vídeo, eu mostro aqui para vocês, com certeza, sobre esse aspecto. Porque eu quero mostrar como é como vocês podem entender o universo Terra, tá? Porque se a gente não consegue compreender a dimensão da Terra, nós também não vamos entender os aspectos de outras realidades, de outras existências, tá? E vamos ficar presos a algumas coisas que são profundamente não interessantes, né? Quando nós, voltando para o Gênesis, nos deparamos lá com a tentação da Eva, né? E aí o pesquisador vai falar para o repórter que pergunta a ele diz assim: no passado, diz Mauro Bligrino, como premissa, a cobra sempre teve uma conotação positiva. Por quê? Sendo um animal que nidifica no chão, né, simbolizava o indivíduo que cava e se aprofunda no conhecimento. Então a serpente simbolizava o indivíduo que cava no profundo para buscar o conhecimento. Tá? A cobra nunca foi símbolo do negativo. Tanto que na farmácia, o símbolo do farmacêutico é a cobra. Né? Tem vários símbolos por aí que existe a serpente. Né? Lembrem que Jesus usou esse mesmo símbolo, dizendo: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim será levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Lembrando que no deserto a serpente foi colocada, uma serpente de bronze, e todo mundo que olhava, quando era picado pela serpente abrasadora que Javé colocou para morder o pessoal, né? Vocês veem como ele era bonzinho, era um excelente, era um pai que, meu amigo, você queira ter, não sei como tem gente ainda que viaja na maionese. E aí a cobra mordia, mas quem olhava para lá ficava curado. Né? Que de alguma forma ela emitia algum tipo de energia que neutralizava aquele veneno, algo que... Né? Então ele diz assim, o termo serpente, na verdade, também tem significado do possuidor do conhecimento. A dupla serpente poderia, portanto, representar o conhecimento profundo com referência particular à dupla hélice do DNA. Tá? Então, quer dizer,
a serpente deram uma conotação negativa. Por quê? Porque o Javé ficou com raiva da serpente. Claro, a serpente foi lá e abriu o olho deles, né? Certo? E lembrem-se que foi depois que Eva teve a relação com a serpente que eles decidiram, os Elohim decidiram o seguinte: não, não é bom que eles fiquem mais aqui, porque agora eles se tornaram um de nós. Eles se tornaram um de nós. Eles já tinham criado a imagem e semelhança. Mas agora eles dizem o seguinte: agora eles se tornaram um de nós. Então, portanto, eles podem tomar da árvore da vida e viverem para sempre. Olha só. Ora, mas se eles tinham criado o Adão e Eva à imagem e semelhança deles, por que agora eles são um de nós? Né? Conhecedores do bem e do mal. Por quê? Por que são um de nós? Porque eles passaram a ter relações sexuais. Tá? Os seres que nos criaram também faziam sexo, ou vocês acham que não? Né? Então, quando você entende essa visão do Gênesis, além dessa visão teológica da culpabilidade, do pecado originar, como diz o povo, pecado originar, meu amigo. Nós estamos nessa situação por causa do pecado original. Quem inventou o pecado original? Primeiro foi uma interpretação meio que forçosa dos textos de Paulo, feito por Santo Agostinho. Oh, bendito pecado que nos trouxe tão grande Salvador. O problema é que não foi o pecado de Eva nem de Adão. Se alguém cometeu algum erro, esse erro está naquelas divindades que criaram isso. Eles erraram. Eles pecaram. Como diz o povo, chupa essa manga, meu filho. Eles pecaram. Né? Tá? Aí, diz Mauro Bliguino, na verdade, só a mulher nasceu no paraíso terrestre. A Bíblia afirma, de fato, que Adão foi colocado no jardim. E é verdade, eu já li isso aí nos textos anteriores, nos vídeos anteriores, no Gran Éden. Isso sugeriria que ele era de outro lugar e foi colocado ali, naquele jardim cercado e protegido. Porque jardim queria dizer lugar cercado e protegido. Lembram dos jardins suspensos de Babilônia? Então, o jardim, gente, não era um lugar que, porque ao traduzir para o grego, paradiso, né? E depois virou paraíso para nós, aí o pessoal deliram com paraíso, né? Ah, o paraíso. Inclusive tem gente com uma teoria de que o paraíso nem na Terra era. Eles ficava suspenso no espaço, né? Paraíso. Né? O paraíso o Gran Éden era na Terra mesmo, tinha 3. E é bem provável que eles tenham ido buscar o Adão da onde? Eu já falei num vídeo aqui que nesse livro aqui fala que dos primatas surgiu 2 seres humanos, Adão e Fonta. Andon e Fonta, que foram tendo uma prole de seres, tá? Aqui nesse livro, eu já mostrei isso. Eu não vou abrir ele para mostrar de novo, tá? Mas eu vou mostrar uma coisa interessante a respeito disso aqui, tá? Para você ter uma ideia. Então, é bem provável que eles tenham ido buscar
o Adão de um outro lugar. E que ali fizeram o processo de engenharia genética para criar a mulher. Tá? Que ele veio de outro lugar e foi colocado ali naquele jardim, cercado e protegido, localizado na região do Éden, em algum momento posterior da história. Tá? Porque eles criaram o Gran Éden, e no meio do Éden eles criaram o jardim. Um jardim. O Gran Éden, gente, era um território. E dentro daquele território eles criaram um espaço de confinamento, aonde eles colocaram lá o Adão, tá? E depois fizeram a experiência genética de criar Eva. Né? Nós somos produto de uma tecnologia, meu filho. Chupa essa manga. Você está pensando que nós somos... Não, estamos... hoje em dia tem gente que eu estou preocupado que eu estou chipado. A gente vai receber chip. Que chip, meu filho? Nós já nascemos com chip. Inclusive com prazo de validade. Né? Relaxa. Né? Relaxa que nós somos uma mistura de uma casca eletroquímica, né? Esse corpo é eletroquímico, tá? Bioeletroquímico. Se você quiser mais uma complicação, você bota biofísico eletroquímico, tá? Que é para complementar, para encher a coisa, tá? Então esse nosso corpo aqui é biofísico eletroquímico. E dentro desse corpo aqui tem um filamento de energia que é exatamente o elemento que nós herdamos desse povo lá, dos nossos criadores. Nós temos dentro de nós uma parte do código-fonte, da fonte criadora de tudo. Porque eles não são criadores de tudo, eles não criaram do nada. Eles já existia a substância. Tá? Platão vai falar sobre a potência e o ato. Tá? Então eles somente pegaram aquilo que já existia e tornaram em ato. Tá? Esses seres deixaram um mapa cósmico. Mapa cósmico, a chamada Sefirot, aquela árvore da Cabala, né? A árvore cabalística, que eu não sei se você conhece, mas eu vou mostrar aqui para você, essa árvore aqui, muito simples. Tá? Você está vendo? Tá? É isso aqui, ó. Olha aí, ó. Esse desenho aqui. Onde está a caneta aqui, ó. Tá? Isso aqui é um mapa, primeiro, do espaço. Depois, isso aqui é um mapa do nosso DNA. Isso vem desde o tempo da Suméria, antes da Suméria. Esse desenho já existia. Isso foi passado. Né? Então, vamos lá. Né? O que era o Gran Éden? Aí o Mauro Briguino responde. O Gran Éden era um laboratório experimental, gente. Alguém tem dúvida disso? Não, eles criaram vários híbridos. E deixa eu falar uma coisa para você, meu querido, olhando nos seus olhos. Criação de híbridos não é de agora, não.
Nós temos sido governados por híbridos que morrem. Eles morrem, mas eles duram um bocado, viu, meu amigo? Eles duram um bocado, tá? Deixa eu falar uma coisa em segredo aqui para você. Segredo, isso aqui ninguém pode saber. Existe um elemento dentro do esperma masculino que é capaz de produzir uma renovação de células. Isso ainda não foi descoberto, mas será. Hum? Imagine isso aí. Nós estamos sendo, já há muito tempo, governados pelos descendentes de Caim. Eu vou falar num vídeo sobre isso, vou até anotar aqui para não me esquecer, tá? A descendência de Caim. Porque tudo está dentro de um contexto, pessoal, que é claro que a gente tem que ir juntando elementos da história, porque não pensa que eles dão isso de graça para ninguém, não. O que eu estou fazendo aqui, você está pensando que é fácil? Você tem que juntar pedaços da história. Então, o que era o Gran Eden? É um laboratório experimental. E eu vou mostrar isso agora para vocês aqui, a partir desse livro aqui, ó. Livro de Urântia. Vou mostrar aqui. Claro que isso aqui eu não vou também levar tal qual, literal, né? Que igual tem uns fanáticos do livro de Urântia por aí, que Deus livre. Você fala alguma coisa, são mais fanáticos do que o pessoal da Bíblia. Né? Então, eu vou pegar bem aqui, nós já falamos sobre isso, e eu vou aqui, ó, olha aqui. No documento 74 do livro de Urântia, tá? Diz o seguinte: Adão e Eva chegaram a Urântia em 37.848 mil anos antes do ano de 1934 depois de Cristo. Era meia estação e o jardim é o jardim lá do Gran Éden, o território chamado Gran Éden. Estava em pico de florescimento quando chegaram. E foi ao meio-dia, sem prévio anúncio, que 2 transportes seráficos, acompanhados pelo pessoal de Jerusalém, você vai perceber que tem nome aqui, Jerusalém parecido com Jerusalém, essas coisas existem lá no livro de Urântia. Coincidência? Não sei. Os encarregados do transporte dos elevadores biológicos de Urântia, o que é, agora sim, o que é que esse Adão e essa Eva vieram fazer na Terra? Eles eram elevadores biológicos. Da raça que já existia aqui. De Adão e Fonta. Ô pai, abre o olho aí, meu pai. Abra aí. Abra seu olho. Não é para você acreditar em tudo que está escrito aqui no livro de Urântia, não. Tá? Eu gosto de filtrar algumas coisas do livro de Urântia, mas dizer que tudo que está escrito aqui, é verdade. Para mim é mais uma armadilha do demiurgo, de Javé, Jeová, e para armar mais uma para encapsular o povo. Tá entendendo? É isso. E aí eles chegam aqui, eles são elevadores biológicos. O Adão e Eva. Eles vieram aqui para elevar o nível biológico dos seres que já existiam aqui. Aterrizaram suavemente na superfície do planeta em rotação, na vizinhança do templo do Pai Universal, que já existia lá um templo, tá? De adoração.
todo o trabalho de rematerialização, vejam só, que eles foram desmaterializados em Jerusalém e materializados ao chegar aqui em Urântia, que é a Terra. Que eles chamam isso aqui de terra, de Urântia. Tá? Nossa. Né? Tá? Aí, a rematerialização dos corpos de Adão e Eva foi executado dentro do recinto daquele santuário recentemente criado, e desde o momento da chegada passaram-se 10 dias até que eles fossem recriados na forma humana dual, tá? Para serem apresentados como os novos governantes do mundo. Novos governantes do mundo. Lá em Gênesis, o que, é que acontece quando eles criam? Eles querem o quê? Dominem, governem sobre tudo, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os... Nós estamos dando isso aqui, vocês vão cuidar disso aqui. É como se eles tivessem criado a gente, dito, olha, passamos um bocado de defeito para vocês, agora vocês tomem conta disso aqui enquanto nós vamos embora. É só ligar os filamentos, tá? É só ter neurônio. Se tiver neurônio aí funcionando, você vai entender. E desde o momento da chegada, passaram-se 10 dias até que eles fossem recriados na sua forma atual. Eles recuperaram a consciência simultaneamente. Os filhos e filhos material sempre servem juntos. Tá? Aí, quando eles vão contar a história que Adão e Eva lá em Jerusalém, o que é que eles faziam, e aí até que eles chegassem na terra, a chegada de Adão e Eva. Adão e Eva adormeceram em Jerusalém e quando acordaram no templo do Pai em Urântia, na presença de uma imponente multidão reunida para dar que multidão de quem? De seres que já existiam aqui, né? E eles ficaram face a face com os dois seres de quem eles muito haviam ouvido falar. Van e o seu fiel companheiro Amadon, que eram os caras que dominavam ali, que, no meu ponto de vista, não, são Elohim, são Anunnaki, são Arcontes, são o que você quiser chamar. Esses dois heróis da seção de Caligasta é o cara que vai depois se revoltar. E esse aqui que supostamente depois vai se tornar o demônio, o diabo. Tá? Foram os primeiros a saudá-lo no seu novo jardim. A língua do Éden era um dialeto adônico, adônico de Adão. Eu já falei aqui sobre Adão e Fonta, que eram originários dos primatas, que era o que Amadon falava. Van e Amadon haviam melhorado bastante essa língua, criando um novo alfabeto de 24 letras e separavam e esperavam vê-la transformar-se na língua de Urântia, quando a cultura edênica se espalhasse pelo mundo. Então, vejam só, esse era um território, por isso que eu falo, a primeira civilização é a civilização edênica. Você pode não acreditar no livro de Urântia, e eu não acredito em tudo que o livro de Urântia fala, não. Eu estou aqui descrevendo, mas há muita coisa aí que, para mim, não passa de coisa do tipo esoterismo, judaísmo, cristianismo, tudo misturado aí. Tá? E eu digo mais uma coisa para vocês aqui. Os seres que falam comigo, algumas coisas eles confirmam, outras coisas eles não confirmam como verdadeiro. Tá? Por exemplo, eles confirmam que existia uma civilização. A primeira civilização realmente é a civilização de Adentia. Tá? Que é aqui, ó. Tá? É a cultura edênica do Éden. Tá? Então, a edênica, a civilização edênica, tá? É a primeira civilização, de fato. Tá? Então, eles queriam que se espalhasse isso por toda a região.
Aí eles vão narrar toda a chegada, né, deles aqui. Adão e Eva foram acompanhados, bem aqui, ó, até a recepção formal da grande elevação ao norte do templo. Tá, vai contar aqui tudo tal, né? Aí, ali, ao meio-dia, o comitê de recepção de Urântia deu boas-vindas a esse filho e essa filha do sistema de Satânia, né? Satânia, que parece soar com Satanás, né? Nossa, tem coisa assim que você vai, às vezes, cair no delírio. A Madon, que era presidida ao comitê, que presidia o comitê, né? Contava 12 membros, abrangendo os representantes de cada uma das 6 raças sanjiques. Então já existiam raças aqui. Olha só. O dirigente em exercício das criaturas intermediárias. Depois eu vou falar sobre essas criaturas intermediárias. Anã, filha e porta-voz leal dos Noditas, que também é outra coisa, que são do, uma raça, né, que era o chamado de Noditas. Noé, filho do arquiteto e construtor do jardim e executor de planos do seu falecido pai, e os 2 portadores da vida residente. Então tinha lá 6 raças Sanjik, tá? Certo? Tinha o representante dos intermediários, tá? Das criaturas intermediárias, que se dividem em 2 grupos. Não vou entrar em detalhes agora. E aqui eles já falam da figura do Noé, né? Então, você vai vendo que tem algumas coisas interessantes. O que eles chegam para fazer aqui? Eles vieram para governar a Terra. Eles são novos governantes. Tá? Chegam em naves espaciais. Tá? E aqui eles aprendem sobre o planeta. Né? Começam a conhecer, né? Eles vão contar o 3º dia, o 4º dia, o 5º dia, o 6º dia, tudo sobre o André, tá? Aí eles vão contar a história da primeira insurreição que vai surgir aqui no coisa, né? No Gan Eden, eles estão lá no jardim, né? E, gente, começa o processo de administração de Adão. Por quase 7 anos depois da chegada de Adão, os administradores Melquisedeque permaneceram nos seus postos, mas no final chegou o momento em que eles passariam a administração dos assuntos do mundo para Adão e voltaria para Jerusalém. Tá? Então Adão ia ficar aqui governando. Gente, essa história é grande, não vou entrar aqui em tudo. Depois a vida familiar dele, né? E olha só que incrível, tá? As terras da família adâmica abrangiam um pouco mais do que 8 quilômetros quadrados à volta desse domínio. Haviam, haviam sido tomadas providências para alojar mais de 300 mil seres da progenie de linhagem pura. Linhagem pura. Contudo, apenas a primeira unidade de construções projetada foi construída antes que o tamanho da família adâmica crescesse. Tá? Adamasson foi o primogênito da raça violeta de Urântia. Quem é a raça violeta de Urântia? É os filhos de Adão e Eva, sendo o segundo pela sua irmã, e por a Evasson. Evasson tem a ver com Eva, né? O segundo filho de Adão e Eva.
Eva foi mãe de 5 crianças antes que os Melquisedeque partissem, 3 filhos e 2 filhas. Em seguida vieram 2 gêmeos, antes da falta, antes porque eles vão insistir nesse negócio do erro de Adão e Eva. Eva conheceu o sistema, 3 crianças, as 3 crianças, 32 filhas e 31 filhos. Quando Adão e Eva deixaram o jardim, a sua família consistia em 4 gerações, num total de 1.647 descendentes de pura linhagem adâmica. Lembre-se que a função deles era de ser elevadores biológicos. Eles estavam aqui para elevar biologicamente a raça humana. Eles não eram humanos. Então a raça humana se juntou à raça adâmica. E aí foi que se foi criando, tá, as raças que nós temos hoje. Porque depois também o livro vai mostrar que surgiu as raças de cor, né, que é uma longa história. Tá? Então você vê que ele é incrível, porque sabe quantos metros tinham Adão e Eva? 2,50 metros. Ok? Tá? Os corpos de Adão e Eva emitiam uma luz difusa. Olha só, os corpos de Adão e Eva emitiam uma luz difusa e eles sempre usavam roupas em conformidade com os costumes dos povos aos quais se ligaram, embora usassem pouca roupa durante o dia. À noite ficavam envoltas em cobertas noturnas, origem do hábito tradicional que envolve as cabeças dos homens, supostamente pelos santos, retroagem aos dias de Adão e Eva. Tá? As emanações dos seus corpos eram tão fortemente obscurecidas pela roupa, e sendo assim apenas a auréola que irradiava de suas cabeças era discernível. Tá? A luz que estava aqui na cabeça. Os descendentes de Adamasson sempre retratavam com esses ralos os seus conceitos de indivíduos que acreditavam serem extraordinários em desenvolvimento espiritual. Então, estes seres aqui, meus amigos, estes seres aí, eles não são humanos. Tá? A narrativa do livro de Urântia. Nós estamos fazendo uma comparação com o livro do Gênesis. Ao que nos parece, diz aqui Mauro Briguinho, né? Adão veio de algum lugar e eles colocaram no jardim. Será que não perceberam? O escritor Mauro Briguino, que é tradutor de Bíblia, do hebraico, do latim e do grego, Adão não foi criado no jardim. Ele veio de algum lugar e colocaram ele lá. Né? O livro de Urântia já fala que Adão e Eva foram trazidos para o jardim. Tá? Vieram de Jerusalém e se materializaram aqui. Desmaterializaram lá, materializaram eles aqui. Tá? Então, eles vieram como elevadores biológicos. Então, como diz Mauro Briguino, o Gan Eden era um laboratório experimental. Se é verdade que o livro de Urântia está falando, e eu não creio que ali esteja toda a verdade, eu acredito que tem muita coisa aí que é dedo humano, pode ter sido algum ser que tenha revelado algumas coisas, mas em se tratando de ser humano, tudo que passa por esse filtro, a Bíblia, o livro dos Espíritos e etc. E tal, tudo está sujeito a se cometer erros. Né? Na hora que um ser se comunica comigo e transmite alguma coisa, eu posso errar, porque geralmente acaba entrando a mente da pessoa, a compreensão, o desejo da pessoa, tudo. Existe isso, gente, não tem jeito.
né? Então, os Elohim da Bíblia, nos diz Mauro Brito, produziram todo tipo de árvore que dava bons frutos comestíveis. Foi eles que produziram aquilo tudo. Nesse laboratório, então, eles experimentavam alimentos, tanto vegetais quanto animais, para serem usados por seus trabalhadores, ou seja, a humanidade, que eles haviam criado por meio de engenharia genética. Tá? Por meio de engenharia genética. Então você imagina que esses seres, né, o Adão e Eva, né, Adão colocado no jardim veio de algum lugar e Eva tirada do Adão. Para quê? Experiência, laboratório de experiência genética, num jardim fechado, dentro de um território chamado Gran Éden, aonde eles produzirem os humanos sapiens sapiens. Tá? Tudo indica que Adão veio de algum lugar, gente. E eles fizeram mesclagem com quem? Com os seres que já existiam aqui. Né? Já existiam aqui. Provavelmente aqui já existia um avanço dos primatas a nível como o livro de Urântia coloca. Já existia um clã aqui de Adonitas, e, né, que é de Adon e Fonta, e já tinha aqui. Então, eles vieram com a intenção de criar uma elevação biológica para tornar o ser humano, porque ainda eles eram muito primitivos, né? Então, nós temos que elevar biologicamente eles para um processo. Então, eles fizeram várias experiências, criaram seres híbridos, metamorfos, e fizeram uma barbaridade. Até que chegou o momento que não tinha, né? Viram que tinha que acontecer alguma coisa, então ali eles pegaram o sangue, né, deles, por isso que eles não são divinos, porque não poderiam ter sangue, não poderiam ter elementos, mas eles eram materiais, seres corpóreos, orgânicos, tanto é que eles passaram esses elementos para poder criar esse humano, para esse ser adâmico, terráqueo, esse ser terráqueo, para poder fazer uma elevação biológica no processo de desenvolvimento da humanidade. Então, portanto, queridão e queridinha, olha aqui, não se iluda. Tudo que nós estamos vendo no mundo hoje, tá? Não chega nem perto do que passou no passado, o que aconteceu. Tá? Então nós estamos sendo, hoje, lamentavelmente, governados por seres que vieram lá da progênie de Caim, tá? Certo? E já existem no mundo seres híbridos há muito tempo, já existem metamorfos há muito tempo, e eu vou deixar uma deixa para vocês aqui. Há muitos seres vivendo no planeta sem que sequer nós tenhamos conhecimento deles, não porque eles são invisíveis, mas porque eles não querem permitir que os humanos tomem contato com eles. Não é por outra coisa, não, também por medo, né? Porque os humanos se tornaram muito desumanos. Então, até eles hoje têm uma preocupação do besterol que os seres humanos são capazes de fazer. Tá? Mas isso fica para depois. Forte abraço. E não se esqueça de deixar o seu like, tocar o sininho, se inscrever no canal. Tá? Me aguarde que eu estou voltando qualquer hora dessa com mais vídeos intrigantes.